Olá, meus caros, tudo bem com vocês? Bom, gente, nós estamos iniciando aqui a disciplina de Operações e Processos Logísticos do curso de Assistente de Logística. Eu sou a professora Alessandra Cássia de Medeiros de L'Áquila e hoje, como eu disse, nós começaremos com a aula 1. Antes de nós começarmos, eu vou apresentar para vocês a estrutura da disciplina e vou fazer as considerações iniciais. Portanto, o nosso roteiro de aula é o seguinte: eu me apresentarei, posteriormente apresentarei a disciplina, ou seja, o seu plano de aula, e depois explicarei como a unidade 1 será composta. Então, nós teremos a aula 1, que é a aula de hoje, a aula 2, que vocês verão a seguir, e, finalmente, a aula 3. Então, vamos lá, vou me apresentar a vocês. Bom, aqui eu trago duas fotos para que vocês me conheçam por imagem e não apenas o som da minha voz. Na imagem maior, eu estou em um dos momentos mais gratificantes da minha carreira, que é o momento em que os meus alunos estão nas suas colações de grau. Na foto menor, também estou fazendo algo que eu gosto muito, estou em um teatro aqui em São Paulo para assistir uma peça. Bom, gente, já falei meu nome para vocês e eu sou graduada em Administração e Contábeis. Então, fiz o curso de bacharelado em Administração e Contábeis aqui na cidade de São Paulo, na Universidade 9 de Julho. Também fiz uma especialização em Logística. Então, eu já sou especialista pós-graduada em Logística. Estou cursando mestrado em Marketing Estratégico, ainda não finalizei. Estou em vias de finalizá-lo. Sou professora do ensino superior, eu dou aula para os cursos de administração, contábeis, logística, marketing e também sou conteudista. Eu escrevo materiais para os cursos de pós-graduação ligados à contabilidade. Bom, gente, espero que vocês tenham conhecido um pouco de mim. Se tiverem alguma dúvida, podem aí utilizar a via de comunicação com os professores mediadores, que eu estarei à disposição de todos vocês, tá bom? A disciplina. Nós temos aqui a ementa dos conceitos que serão trabalhados nessa disciplina. Ou seja, tudo que nós aprenderemos, tudo que nós conversaremos, seja aqui na nossa aula, em vídeo, seja na apostila que foi enviada a vocês, para que sirva de material de apoio, tá bom? Então, não esqueçam também de olharem, de verem a apostila que está disponibilizada para todos. Nós trabalharemos os conceitos de gestão de produção e operações, nós falaremos sobre sistemas de produção, arranjo físico e fluxos, nada mais, nada menos do que layout. Nós falaremos da função da produção, dos objetivos de desempenho, do gerenciamento de projetos, da produção puxada. Nós falaremos também da localização das fábricas, da gestão de filas, da gestão da capacidade da demanda, da rede de operações, rede de serviços, de técnicas para gerenciamento de materiais e compras, de logística reversa. Nós falaremos de estratégias logísticas, nós falaremos da logística da cadeia de suprimento, da relação existente entre sistemas de produção, a logística e a estratégia de operações. Também falaremos de sistemas de produção e localização de métodos e gerenciamento de projetos, de modelos de redes de operações e estratégias logísticas. Qual é o objetivo geral da disciplina? Por que nós cursamos a disciplina? Então, o objetivo geral é fazer com que o discente, ou seja, vocês, os alunos, sejam capazes de realizar atividades de controle e operações produtivas, gerenciando suprimentos e processos, garantindo a produção e distribuição
física de bens e serviços. Então, vamos conhecer melhor a estrutura das nossas aulas, que estão aqui. Na aula 1, aula de hoje, aula de agora, nós conheceremos os conceitos ligados à gestão de produção, falaremos dos sistemas de produção, dos arranjos físicos e da função da produção, objetivos de desempenho e produção puxada. Também falaremos a respeito, na aula 2, da localização das fábricas, da gestão de filas, da gestão da capacidade da demanda, de rede de operações, de rede de serviços, de técnica para gerenciamento de materiais e compras, logística da cadeia de suprimentos, logística reversa e estratégias logísticas. Na aula 3, nós falaremos sobre a relação entre sistemas de produção, logística e estratégia de operações, sistemas de produção e localização, métodos de gerenciamento de projetos e, por fim, de modelos de rede de operações. Bom, gente, eu sei que nós estamos falando de vários conceitos. Eu espero, a partir desse vídeo, conseguir esclarecer todos eles, tá bom? E que vocês tenham o máximo de aproveitamento também. Então, vamos começar a nossa aula depois das apresentações. Primeiro conceito que nós precisamos compreender é o conceito de gestão de produção e operações. Então, quando nós olhamos essa imagem central, nós conseguimos perceber que se trata do processo de fabricação de um veículo. Só que, para chegarmos a ter veículos nas ruas, rodando, quando nós podemos nos locomover com eles, nós precisamos compreender quais são as fases necessárias e a importância de cada uma delas. Só que, ao andarmos em um veículo, a gente não consegue pensar nessas fases. No entanto, quando nós estamos dentro do processo produtivo, nós temos como responsabilidade conhecer cada uma delas. Então, primeiro a gente vai entender o conceito, depois a gente vai ter uma exemplificação, tá bom? Então, o que são processos produtivos? É uma pergunta. Nós devemos parar e pensar antes de responder essa pergunta. Alguns falariam que é um processo de fabricação, ou seja, realmente está correto, é um sinônimo. Processos produtivos são aqueles que vão fabricar algo. Mas para nós darmos uma definição, nós precisamos compreender. Então está aqui, conjunto de atividades ou operações necessárias para que se fabrique um produto ou se preste um serviço. Ou seja, quais são as atividades, quais são as operações, as fases, as etapas necessárias para que eu consiga efetivamente um produto ou para que eu preste um serviço para o meu consumidor, para o meu cliente. Então, a partir dessa definição, a gente começa a pensar nos processos produtivos daqueles produtos que nós compramos primeiramente como consumidor. Então, de uma maneira geral, a gente não consegue pensar num processo produtivo se a gente não estiver dentro dele. Mas a gente pode olhar para os produtos que a gente tem em casa e começar a imaginar como é que eles são fabricados, tá bom? Então, aqui nós temos uma exemplificação. Essa imagem, que é a representação de um sistema de produção, ela traz a sequência, as operações necessárias para que se chegue num produto final. Então, o sistema de produção, ele é uma ferramenta de execução de tarefas para alcance de objetivos organizacionais. Ou seja, eu faço um processo produtivo porque eu quero vender determinado produto. E quando eu vendo aquele determinado produto, eu obtenho faturamento por essa venda. Um empresário,
Ele não abre uma empresa se não for para ter faturamento e depois lucro. O que ele quer é o lucro. Então, todos os processos produtivos existentes naquela empresa são processos produtivos para se alcançar o lucro. Nesse caso, a imagem, ela representa cada um dos processos. Então, a gente tem a imagem aqui e nós temos os números representando as atividades, as operações. Então, o número 1, que é representado por essa parte da imagem, ele trata da separação. Da separação do quê? Gente, olhando para o processo produtivo, a gente consegue enxergar que lá no final nós estamos falando de uma garrafa de vinho. Então, para começar a produzir essa garrafa de vinho, nós temos aqui a separação. Separação do fruto da uva e de tudo aquilo que não vai ser utilizado no processo. Então, os raminhos, as folhas, aquela parte da casca que não vai ser utilizada, ela é retirada, ela é separada. Depois, aqui nessa fase 2, que é representado por esse grande tubo, a gente tem a fermentação. Então, aquele suco de uva que foi extraído ali, separado no começo, ele passa por esse processo de fermentar. Nesse processo de fermentação é que vai surgindo o álcool propriamente dito, porque até então trata-se apenas de suco de uva. Aí nós temos a fase 3 aqui, ó, a fase 3 é a prensa, ou seja, tudo que existe ali do fruto, que é aquela polpa da uva, ela é prensada, apertada. Assim, quando se prensa, retira-se o suco, então separa-se de um lado o suco e de outro lado todo o bagaço, tudo aquilo que não vai fazer compor depois o vinho. Depois, na fase 4, então, separei a polpa do suco. Na fase 4 existe uma filtragem que começa aqui, ó, na saída do tambor 3 e vai passando aqui, ó, por esses canos, encanamentos que vão formando aqui a fase 4, que é a de filtragem. Ao final da filtragem, nós temos o envelhecimento. Então, o vinho fica nesse barril aí de carvalho, normalmente é de madeira, e ele fica envelhecendo. Ele vai adquirindo aí um gosto, inclusive da própria madeira, por isso que ele é colocado no carvalho. Depois do envelhecimento, ali na fase 6, nós temos o envase, ou seja, o suco é colocado dentro, o suco não, né, já virou, aí o vinho, ele é colocado dentro das garrafas já que serão vendidas e comercializadas lá na fase 7, que é o consumo. Ou seja, essa imagem, ela representa o processo produtivo. Ela descreve o sistema de produção. Nesse caso, nós temos 7 etapas que compõem esse processo produtivo. Cada processo produtivo deve ser analisado e quando a gente enxerga esse processo produtivo de uma maneira mais interna, a gente consegue perceber quais são essas fases, tá bom, gente? Então, tudo que nós fazemos quando nós estamos atuando, trabalhando na empresa, tudo que nós fazemos tem um processo, tudo que nós fazemos tem fases que devem ser cumpridas, tá bom? Agora, nós vamos conhecer os tipos de sistemas de produção. Eu não tenho apenas um tipo, eu tenho 3 tipos de sistemas de produção, pensando nas características principais de determinados produtos. Então, um sistema de produção é mais adequado
a um tipo de produto e assim por diante. Então, o primeiro tipo de sistema de produção, ele se chama produção contínua ou em linha. E eu trouxe uma imagem para vocês aqui de um produto muito típico, consumido por 90 e tantos % do planeta, que é um refrigerante muito conhecido. O sistema de produção desse refrigerante, ele é um sistema contínuo ou em linha. Professora, como é que eu sei quais são as características desse sistema? Primeira característica fundamental. Então, vou sugerir uma coisa para vocês. Já peguem aí um caderno e já anotem essas características, tá? Vocês vão precisar depois compreender ou assistir novamente o vídeo para vocês conseguirem fazer as atividades. Então, produção contínua ou em linha é um sistema de produção definido para aqueles produtos que são fabricados em massa, em altíssimas, gigantescas quantidades. Então, quando esse produto ele tem esta demanda, quando ele é vendido também em grandes quantidades, em enormes quantidades, normalmente ele é fabricado por um processo de produção contínua ou em linha. Outra característica, esses produtos eles são altamente padronizados. Ou seja, quando eu compro esse refrigerante aí, eu espero que ele tenha, no mínimo, o mesmo gosto de quando eu comprei ele ontem. Eu espero que amanhã, ao comprar novamente, ele tenha também o mesmo gosto. Eu olho para a embalagem, ela tem a mesma característica, ou seja, são produtos altamente padronizados. Então, a primeira e a principal característica é para a produção em massa. Enormes, grandes, gigantescas quantidades produtivas. Segunda característica é que é produto padronizado, tá bom? Vamos para o próximo tipo. Nós temos uma produção intermitente, ou seja, no sistema produtivo eu tenho paradas. Eu paro alguns momentos desse sistema para trocar de produto produzido. Então aqui, ó, eu trouxe a imagem para vocês de uma indústria que produz embalagens de vidro. Então, aqui na primeira imagem, aqui do lado esquerdo, a gente tem a produção de um copo de vidro. Depois, aqui do lado direito, aqui em cima, a gente tem uma garrafa de vidro. Aqui embaixo, uma xícara de vidro. Ou seja, o produto está relacionado com a fabricação do vidro. Porém, eu posso, como está na imagem, fazer o copo, a garrafa, a xícara. Então, as características desse sistema. Primeiro, eu tenho variações de quantidades produzidas. Então, eu posso produzir em grande quantidade, em média quantidade. Normalmente, é em grande ou média quantidade. Mas também posso até produzir em pequena, se for o caso, tá bom? Então, eu tenho variações de quantidades produzidas. Eu não tenho uma produção em massa aqui, hein? Não existe produção em massa. Eu posso ter, como eu falei, em grande. Outra característica, existe aí uma diferenciação entre os produtos. Eles não são altamente padronizados. Por quê? Eu posso fazer o copo, eu posso fazer a garrafa, eu posso fazer a xícara. Isso não quer dizer que eu não tenha padronização entre a fabricação. Então, todos os copos produzidos devem ser iguais. Todas as garrafas produzidas devem ser iguais. Aqui, todas as xícaras devem ser iguais. Porém, eu posso trocar o produto. Eu não vou produzir, por exemplo, sempre o mesmo refrigerante, como não era no sistema anterior. Tá bom? E por último, nós temos aqui
A produção por projeto é um sistema de produção por projeto. Principal característica, o sistema de produção por projeto, ele trata da fabricação de um único produto. Então, eu não tenho nem quantidade em massa, nem grande quantidade, nem média, nem pequena. A produção por projeto, ela trata de um único produto por vez. Então, a imagem aí é a imagem da fabricação de um avião. Eu vou produzir este avião. Quando eu terminar de produzir este avião, aí eu posso começar a produzir outro. Porém, eu só começo esse outro projeto, essa nova fase de fabricação, quando eu terminar esta aqui que vocês estão vendo, tá bom? Ou seja, nesse caso aqui, o produto é único e ele pode ser de características diversas, ele pode ser personalizado. Então, eu posso ter a cor do avião que eu quiser, eu posso ter as poltronas do jeito que eu quiser, eu posso ter o local de armazenagem das bagagens da maneira que eu quiser. Isso é de acordo com a solicitação do cliente. É o produto padronizado. Tá bom, gente? Anotaram essas características? Vocês vão precisar delas depois, tá bom? Vamos continuar então. Agora, nós vamos falar de layout. Lembra que nós vimos lá na estrutura da aula? Layout, quando nós falamos de layout, nós estamos falando da organização do espaço físico de algo. Da empresa é o nosso foco, mas para a gente conseguir pensar em como é a organização do espaço físico de uma empresa, a gente pode pensar aqui no layout da nossa própria casa. Como eu falei, layout é a organização física de um espaço. Então, quando a gente arruma, organiza a nossa casa, a gente está definindo o layout. Então, por exemplo, quando a gente olha aqui nessa planta, essa daqui é uma organização física do espaço através de um desenho artístico. Eu desenhei aqui a planta. Então, a gente tem o quarto aqui, ó. Quarto. Normalmente, o quarto de uma casa fica próximo a um banheiro. Por quê? Porque facilita a existência das necessidades que nós temos em dormir, por exemplo, que nós estamos no nosso quarto, e as necessidades fisiológicas que nós vamos suprir quando a gente vai no banheiro. Ou seja, para dormir, por exemplo, antes de dormir, normalmente o que a gente faz? Escova os dentes. É uma necessidade fisiológica escovar os dentes, e dormir também é uma necessidade fisiológica. Essas necessidades, elas se complementam. De um outro lado, a gente tem aqui a cozinha, que normalmente fica aqui, perto da sala de jantar, da mesa onde a gente come. Por quê? Ao fazer a comida, é uma atividade produtiva, nós estamos aptos a comer. Ou seja, são atividades afins. Então, quando a gente pensa na organização de um espaço, a gente está pensando em facilitar esses processos. Como eu falei, isso acontece na nossa casa, isso acontece dentro do ambiente empresarial também. Agora, eu vou mostrar para vocês como a organização do espaço, ela interfere no resultado das organizações e pode interferir de uma maneira positiva ou negativa. Então, aqui, ó, eu trouxe aqui um layout que foi eu mesma que desenhei, é um layout artístico. Ele não é um layout técnico, tá bom? Então, é um desenho apenas. E eu trouxe aqui para vocês o desenho da organização da maioria dos hipermercados. Então, a maioria deles, eles têm mais ou menos essa organização que vocês estão vendo aqui. Então, normalmente nós chegamos, vou pegar até aqui uma canetinha para mostrar para vocês. Nós chegamos na loja e chegamos aqui, ó. Normalmente aqui é a frente da loja, na frente dos caixas aqui.
e nós entramos por um corredor principal. Esse corredor principal, ele divide a loja em duas partes. Então, aqui, do lado direito, a gente tem aqui os eletrodomésticos, a gente tem os bazares, são coisas que a gente não utiliza e não compra para o nosso dia a dia, tá? Por outro lado, do lado esquerdo, aí nós começamos a ter os produtos que nós compramos no nosso dia a dia. Então, para a gente chegar, por exemplo, aqui nessa área que é o FLV, fruta, legumes e verduras, nós temos que andar praticamente metade do supermercado. Por que isso acontece, gente? Porque ao definir o espaço físico, o layout do supermercado, o gestor ele quer que as pessoas andem o máximo possível. Por quê? Quando ela anda o máximo possível dentro do supermercado, ela vai comprando outras coisas que ela não havia planejado ou não tinha uma necessidade tão grande naquele momento. Então, hoje em dia, as pessoas vão com frequência ao supermercado para comprar frutas, legumes e verduras. E para isso, ela vai precisar, por exemplo, andar o supermercado inteiro. E nesses corredores principais que eu mostrei para vocês, normalmente, o que o supermercado faz? Primeiro, ele coloca lá uma ilha com promoção. E aí, nesse caso, eu mostrei para vocês aqui na imagem um azeite. Às vezes a pessoa vai ao supermercado e ela nem está precisando do azeite. Só que ela olhou para essa ilha que estava no meio do corredor que ela estava passando e ela gostou daquele preço. Ou seja, ela gastou, comprou aquele azeite que ela nem necessitava naquele momento. Então, a organização daquele ambiente fez ela comprar mais. Outro momento que a gente compra, na saída do supermercado. Olhem aí a imagem. Nós temos nessas imagens guloseimas, doces, salgadas. Alguns supermercados possuem geladeiras aqui no final. Por quê? Quando a pessoa andou pela estrutura do supermercado e demorou algum tempo, normalmente ela sente fome ou sede. E quando nós estamos no caixa saindo do supermercado com fome ou sede, a tendência é que a gente acabe comprando essas besteiras, essas guloseimas. Com isso, existe um aumento nas vendas desses produtos. Por último, para a gente conseguir entender coisas que a gente nem pensava antes, mas que o mercado faz e nós acabamos agindo como consumidores e comprando mais. Então tá aqui, ó, gente. A estrutura das prateleiras também influencia nas nossas compras. Então nós temos produtos que ficam ao chão, abaixo da cintura, na linha da cintura, na altura dos olhos e acima da cabeça. Quais são os produtos que nós temos a tendência maior de comprar sempre? São os produtos que estão na altura dos olhos. Então, o supermercado, pensando nisso, ele coloca as principais marcas de produtos na visão das pessoas. Ou seja, se for um corredor muito frequentado por mulheres, ele ficará na altura da visão dessas mulheres. Se for um corredor que quem influencia na compra é a criança, por exemplo, um corredor que tem chocolate, bolacha, achocolatado, onde que os produtos ficam? Ficam mais para baixo. Por quê? Porque a criança vai olhar e ela vai influenciar a compra. Existem alguns acordos comerciais que as próprias fabricantes dos produtos elas fazem acordos com os supermercados para que eles coloquem os produtos em determinadas prateleiras. É por isso que quando você vai em alguns supermercados, geralmente de porte grande,
você vai encontrar aqueles promotores arrumando as prateleiras. Nesse caso, esses promotores, eles não trabalham para o supermercado em si. Eles trabalham para o fabricante do produto. E quando eles estão organizando a prateleira, é para fazer com que nós, consumidores, compremos mais aquele produto. Então, gente, quando eu falo de layout, quando a empresa pensa no layout, é como ela organiza o espaço, então como ela coloca os produtos, como ela coloca os equipamentos, onde as pessoas ficam, para que o processo produtivo renda mais, para que ganhe-se mais, tá? Então, organização de espaço, organização do local, faz com que cada um de nós consigamos ter um resultado melhor. Experimente trabalhar aí na cozinha da sua casa com ela toda bagunçada e desorganizada. Seu rendimento vai ser menor. Experimente aí na sua mesa de estudos, trabalhar com ela toda desorganizada, você não sabe nem onde está uma caneta. Com certeza, você vai ser menos produtivo. Tá bom, gente? Vamos lá. Agora nós vamos compreender como os layouts das empresas são definidos. Eles também têm nomes, tá? O primeiro layout que vocês podem ver aí é um layout em linha. Característica principal desse layout: o produto entra de um lado, aqui, ó, entra de um lado, aqui as matérias-primas, então ele não tá fabricado ainda. De um lado a gente tem a matéria-prima entrando aqui, ela vai sendo produzida numa fase, por exemplo essa, depois nessa outra fase, aqui também. E quando a gente chega aqui no final, a gente tem um produto pronto, acabado. Então aqui é o produto, tá? Gente, então matéria-prima entra de um lado, produto final sai do outro. Essa é a principal característica da linha, certo? Em cada fase da linha, algo é agregado e o produto vai sendo produzido. Outra característica importante do layout em linha é o produto que se movimenta. E os trabalhadores ficam parados. Então, esses caras de preto aqui, ó, eles ficam paradinhos na sua posição. Quem está se movimentando é o produto, né? De um lado começando como matéria-prima e finalizando do outro lado como produto. Outra característica, e essa muito importante, esse layout ele é muito sensível quando existe uma parada no processo. Por exemplo, aqui a gente tem uma máquina nessa fase de produção. Essa máquina quebrou, tá aqui, ó, quebrou. Ela precisa ser consertada. Por quê? Se ela está quebrada, ela vai parar a linha inteira. O processo produtivo inteiro vai ficar esperando essa máquina ser consertada para que ele volte a trabalhar. E normalmente esse layout em linha, ele é utilizado, lembra lá para o sistema produtivo em linha que a gente viu lá em cima? Para produção em massa. Então, se quebrar uma fase, não puder produzir e essa linha inteira ficar parada, existem grandes prejuízos financeiros para a empresa, porque tempo aqui é dinheiro com certeza, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de layout, tá? Segundo tipo de layout é um layout flexível. Professora, como é que eu entendo esse desenho? Imaginem aqui que cada uma das letras é uma máquina diferente. Então, eu tenho a máquina A, a máquina B, a máquina C e a máquina D. Elas são organizadas, lembra das fases que a gente tem no processo produtivo? Para que ao finalizar cada uma dessas fases, chegando lá no final eu tenha um produto pronto. Então aqui, quando a gente olha aqui para esse primeiro retângulo, a gente está falando de um layout organizado, tá? Então, determinado produto vai passar pela máquina A, depois pela máquina B e por último pela máquina C.
Passando por essas 3 máquinas, eu tenho o produto 1 pronto, que é o P1, esse cara aqui, ó, tá prontinho. Ao mesmo tempo que eu estou fabricando o P1, que é o produto 1, eu vou fabricar o P2. Só que para o P2, ele passa pela máquina B, depois pela D, depois pela B de novo. Então, passando por essas 3 máquinas, ao final eu tenho o P2. Agora, imaginem que na minha empresa entrou um pedido de fabricação do P3, que é o produto 3. Para fabricar o P3, ele precisa passar em uma máquina A, em 2 máquinas B ao mesmo tempo, depois na máquina C e depois na D. Então, o que acontece? Eu vou lá no meu layout, reorganizo todas as máquinas, coloco essas máquinas numa posição diferente, por isso que se chama flexível, modifico as máquinas de lugar e aí eu vou produzir o P3, que é o produto 3. Tá bom, gente? Então, característica principal desse layout: as máquinas elas podem ser reorganizadas no espaço. Elas são organizadas de acordo com a necessidade. Por exemplo, uma produção de roupas. Eu organizo lá as máquinas de costura de acordo com a necessidade, tá bom? Além disso, o espaço ele vai facilitar esse processo de mudança, tá? Eu não tenho grandes complicações para fazer a mudança, porque se eu tiver grandes complicações também não adianta. Eu vou perder muito tempo fazendo a mudança das máquinas, tá? Então, o layout flexível é porque ele tem a capacidade de se modificar de acordo com a necessidade de produção, certo? Agora, a gente também tem o layout por processo. Então, olhem aqui para a figura, a gente tem aqui, por exemplo, máquinas brancas em um único espaço. As máquinas azuis também em um único espaço. As máquinas laranja, as máquinas verdes. Vou dar um exemplo de um processo produtivo que eu trabalhei por muitos anos. Eu trabalhei em uma gráfica por muitos anos. Pega aí o caderno de vocês. Pega na mão. Esse caderno, para que ele fique pronto, ele precisou passar por um processo de impressão. É o processo de impressão das linhazinhas dele. Depois, ele precisou passar por um processo de corte. Então, todas as folhas que foram impressas, elas ficaram aí no tamanho que vocês estão vendo agora aí. Ele também passou por um processo de perfuração, se for um caderno espiral, certo? Esses furinhos aí na lateral da folha para que possam ser colocadas as espirais. E assim por diante, são processos diferentes. Então, lá na gráfica que eu trabalhei, as máquinas de impressão, por exemplo, ficavam todas no mesmo lugar. As máquinas de cortar e deixar a folhinha aí, que vocês estão vendo, já no tamanho certinho, elas ficavam em outro lugar. E assim por diante. Então, no caso do layout por processo, eu separo os equipamentos por tipo de processo. Se é para imprimir, fica num lugar. Se é para cortar, fica no outro. Se é para furar, fica no outro. E assim por diante. Tá bom, gente? Último layout produtivo importante. Lembra que a gente viu o posicional flexível, que eu mudava as máquinas de lugar? Agora a gente vai conhecer o posicional fixo. Mas por que ele chama posicional fixo? A gente está fabricando aqui, ó, um avião, gente. O avião, para ser produzido, que nem a imagem que a gente viu lá pro projeto, o avião, para ser produzido, ele precisa ficar paradinho. Então, se a gente está falando de layout fixo, posicional fixo, nós estamos falando que o produto normalmente é muito grande, muito grande para ser movido, tá bom? Quem é que se movimenta então? Então, as máquinas que estão aqui se movimentam. As pessoas que trabalham com essas máquinas se movimentam, mas o produto em si fica paradinho, tá? Ele é fixo
porque o produto fica fixo. Então, gente, nós compreendemos o que era o layout, a sua organização, e nós verificamos que cada layout ele deve ser definido, arrumado, organizado, de acordo com aquilo que está sendo produzido, tá? Vamos para o outro tema de hoje. Função da produção. Para que a produção existe? Quando a gente define processo produtivo, por que a gente cria esse processo produtivo? Gente, o processo produtivo ele tem como principal função fazer a transformação dos recursos iniciais. Então, eu pego esses recursos que estão no início do meu processo produtivo e depois eu transformo esses recursos e faço com que no final exista um produto ou um serviço, tá bom? Então, tá aqui, ó. Inicialmente, para a gente conseguir começar a produzir, a gente precisa de recursos transformadores. Então, a gente precisa de uma instalação. A empresa precisa ter um local físico para produzir, tá? É diferente do comércio que pode ter uma loja virtual. Aqui, no processo produtivo, eu preciso de um espaço físico para produzir. Preciso também de pessoas. Normalmente, a gente produz através das pessoas, os colaboradores lá do processo produtivo. E a gente tem recursos transformados, ou seja, os materiais, as matérias-primas, que começam de um jeito e terminam de outro. As informações, que são as tendências de determinado público, a necessidade. Eu pego aquelas necessidades e tendências e a partir delas é que eu vou fabricar algo. Senão não tem porquê fabricar alguma coisa que as pessoas não vão querer comprar. E também consumidores. São esses consumidores que eles nos dão as orientações necessárias para que a produção aconteça. São os seus gostos, as suas necessidades. Além desses, a gente tem outros diversos, tá? A gente tem os recursos financeiros, que são necessários também. A gente tem os recursos tecnológicos, que são necessários. Ou seja, tudo aquilo que eu necessito para produzir fará parte dos recursos e eles terão o nome de entradas, tá? Entradas do processo produtivo, são esses recursos necessários. Esses recursos, como eu falei, eles são transformados e quando eles saem aqui, no final, eles se tornam ou produtos ou prestações de serviços, tá bom? Função, então, da produção é transformar recursos em produtos finais ou prestações de serviços. Ok? Bom, gente, vamos continuar então. Quais são os objetivos de desempenho de um processo produtivo? Então, como é que eu vou medir se o processo produtivo vai bem ou vai mal? Como é que você pode medir, por exemplo, se você está bem ou mal aí no curso de assistente em logística? Como é que eu meço isso? Você mede através das notas. A empresa também precisa medir como ela está em relação, por exemplo, aos seus concorrentes. E como é que ela mede isso? A gente chama de objetivos de desempenho, tá bom? Eu vou explicar um pouquinho melhor quais são e como analisá-los. Então, um fator chave para o sucesso das organizações é a sua capacidade de medir o seu desempenho. Não adianta eu achar que estou indo muito bem sem conseguir medir isso, tá bom? Esses objetivos de desempenho, eles fornecem aos gestores dados que irão permitir verificar se metas ou padrões esperados foram alcançados. Então, por exemplo, quantidade de produtos vendidos. Eu preciso ter uma meta. E quando eu atinjo a demanda, consigo vender, essa meta foi alcançada. Não tenho só a meta de quantidade de venda, eu tenho diversas metas. Vou falar a vocês dos objetivos de desempenho esperados dentro de uma organização. Bom,
Se você pode medir isso, você pode gerenciá-lo. Então, se existe algo que eu não consigo medir, eu não consigo gerenciar. Quem falou essa frase foi Peter Drucker, um dos estudiosos do ramo administrativo da gestão organizacional e produtiva, tá bom? Sem os indicadores de desempenho apropriados, os gerentes não avaliam o desempenho da organização e não conseguem comparar a sua performance, então o seu resultado em relação aos seus concorrentes. Desempenho do setor de atuação da empresa. Alguns indicadores de desempenho são mais importantes para o gerenciamento do que outros. Então, de acordo com a característica da empresa, eu vou definir quais são os melhores indicadores para verificar. Então, a gente tem um exemplo aqui, para um restaurante fast food. O nome do restaurante, né, está ligado à sua principal característica, o seu tipo de restaurante, fast food, comida rápida. Então, um indicador de desempenho crucial é a velocidade com a qual os produtos são entregues aos clientes. Se eu estou falando de comida rápida, eu vou a esses locais porque eu quero comer algo e eu quero que fique pronto rapidamente. Então, para medir o desempenho, é essa velocidade de entrega, tá bom? Vamos conhecer então os indicadores. Qualidade, principal indicador avaliado. O que é a qualidade? Preciso entender, não pode ser algo subjetivo, que é algo que eu acho que tem qualidade e você acha que não. Qualidade é algo que precisa ser também apontado, mensurado. Então, vamos lá. É medida através da taxa de defeito de produto fabricado. Então, quando eu estou fabricando algo e existem vários defeitos, problemas apontados no processo de produção, é porque esse produto tem uma baixa taxa de qualidade. Os defeitos podem ocorrer internamente. Quando eles acontecem internamente, eles são chamados de não conformidades, então os produtos são não conformes, tá bom? Isso acontece antes da entrega ao cliente. E também pode ser externamente. Isso acontece quando os produtos têm problemas e esses problemas são percebidos já na mão do cliente. Gente, a qualidade, quando ela é medida internamente e os problemas são encontrados internamente, é muito melhor do que quando o cliente percebe o problema. Tá bom? Então, por isso que grandes fábricas possuem lá departamentos de gestão da qualidade, porque eles vão fazer a verificação dos produtos antes que algo de errado saia para o consumidor. Eu posso ter produtos que vão ao consumidor com defeitos e eles não tenham grandes riscos, mas eu posso estar falando, por exemplo, da fabricação de remédio. Se um remédio, por exemplo, uma vacina, nós estamos nesse momento inicial aqui do curso, em momento de pandemia, então uma vacina, se ela é produzida e ela tem defeitos, problemas de fabricação, ela pode causar problemas que vão tratar da vida das pessoas. Então, eu não posso correr esse risco, tá bom? Conceitos adicionados associados à qualidade global do processo. Então, vamos entender esses conceitos. Aumento da consciência e da preocupação com o meio ambiente. Então, as pessoas hoje elas estão preocupadas com a qualidade dos produtos, mas além da qualidade específica do produto, aquilo que ele causa ao meio ambiente, tá bom? Quantidade de lixo tóxico gerado é um indicador de qualidade de processo. Então, as pessoas também estão se preocupando se ao produzir aquilo que elas compraram, as empresas estão poluindo. E, além de poluir, gerando lixo tóxico, quantidade de refúgio e perda de materiais são indicadores associados à qualidade do processo, ou seja,
Gente, se for para produzir algo, eu tenho que utilizar muito bem os recursos. Eu não posso ter desperdício de matéria-prima. Isso também é um indicador de qualidade, tá bom? Gente, qualidade, ela tem que ser percebida por todos, desde os processos produtivos até os consumidores, tá bom? Flexibilidade também é um indicador que vai avaliar o desempenho organizacional. O que é a flexibilidade? Trata-se de uma vantagem competitiva para muitas empresas, e essa vantagem competitiva está associada à sua capacidade de produzir produtos personalizados e atender às necessidades individuais dos clientes. Vou dar um exemplo. Vocês já foram comprar um hambúrguer naquela empresa lá que tem um M bem grandão. Se você chegar lá e pedir um hambúrguer sem picles, pensa aí com vocês. É fácil da empresa mudar aí esse produto que ela tem e tirar o picles para você rapidamente? Se ela consegue fazer isso, ótimo, o índice de flexibilidade dela tá legal. Se demorar muito para você conseguir o seu lanche sem picles, o índice de flexibilidade dela não tá legal. Tá bom? Isso chama-se manufatura ágil, ou seja, a habilidade do processo de manufatura a responder rapidamente às demandas dos clientes. Existem 3 dimensões de flexibilidade. Primeira dimensão indica a velocidade de um processo e como esse processo ele pode ser modificado, tá? Como que eu mudo para produzir algo diferente? Eu consigo modificar rapidamente? Se eu consigo, legal. Segundo, indica a capacidade que um processo tem de reagir a modificações no volume de produção. Então, além de conseguir produzir algo diferente, eu consigo produzir também em grande quantidade. Não adianta nada produzir um hambúrguer e vender para você e demorar 3 horas para conseguir fazer isso, tá? Então, tem que ter essa relação. E por último, lá embaixo, a gente tem que imaginar que existe uma dimensão que está associada à habilidade do processo de produzir mais de um produto simultaneamente. Então, você comprou lá para sua família, no mesmo dia, na mesma hora, um lanche sem picles e um lanche com picles. Dá para fazer os dois simultaneamente? Tá bom? Então, quando a gente consegue atingir essa excelência, a gente consegue atender às necessidades específicas dos clientes. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar. Confiabilidade. O quanto um produto é confiável. O quanto eu consigo comprar dele e receber o mesmo tipo de produto sempre. Pensa numa pizza. Na pizzaria que vocês compram. Quando você compra a pizza, ela tem sempre a mesma confiabilidade, os mesmos produtos. Por exemplo, você pede lá a borda de catupiry. Na verdade, não é nem catupiry, é requeijão cremoso. Mas a gente já associou requeijão cremoso com a qualidade catupiry. Então, vem sempre com catupiry. Vamos lá. Fazer as coisas no tempo certo, mantendo compromissos firmados com os seus clientes. Fazer pontualmente, trata-se de do cumprimento daquilo que foi prometido ao cliente. O julgamento da confiabilidade de uma operação é feito após o produto ou o serviço ter sido entregue. Então, eu meço a confiabilidade quando eu entrego o meu produto, o meu cliente fica satisfeito e tudo foi definido previamente, tá? Quando eu prometo algo em determinado produto ou serviço, eu prometi previamente. Probabilidade de um item desempenhar a função requerida. Você comprou um celular e você quer tirar foto com o seu celular, a máquina fotográfica precisa ter uma qualidade. Atender aquela função, tá bom? As seguintes dimensões devem ser observadas. Confiabilidade do processo, que é aquelas etapas que a gente viu de fabricação. Confiabilidade do produto em si, quando eu recebo e utilizo, e confiabilidade do serviço,
quando é algo voltado à prestação de serviço, tá bom? Vamos a mais uma medida de desempenho. Custo. Lembra que eu falei para vocês que o empresário ele abre a empresa porque ele quer ter lucro? E para ele ter lucro, ele precisa ter o menor custo total de fabricar. Menor custo total. Como? Fazer as coisas com a quantidade desejada e com o menor custo possível, assegurando o retorno financeiro à organização. Quando essa atitude é tomada, a empresa conquistará a vantagem de custo. Ou seja, a empresa vai fabricar com os menores custos totais. Então, ela precisa ter o menor custo fixo. Por exemplo de custo fixo, aluguel. Então, ela vai alugar um espaço, quanto menor for um aluguel, melhor. Menor custo variável, por exemplo, a matéria-prima mais barata. Se ela conseguir a matéria-prima mais barata, porém com a mesma qualidade, legal, ela diminuiu o custo total também. Então, quando a gente fala de conseguir esse diferencial, é conseguir reduzir os custos, tá bom? E aqui, mais um índice de desempenho se chama velocidade de entrega. Todos nós ficamos felizes quando a gente recebe um produto antes do esperado. Até nos surpreende. E medir a velocidade de entrega é importante. Então vamos lá, devido à grande concorrência nas organizações, elas estão sendo pressionadas a implementar velocidade de entrega de produtos e serviços. A velocidade de entrega pode ser medida de duas maneiras. Primeiro, quantidade de tempo transcorrido entre o pedido e o produto entregue. Então, você ligou para a pizzaria. A partir do momento que você ligou para a pizzaria, e aí? Liguei para a pizzaria. Quanto tempo demorei para receber? Isso se chama tempo transcorrido entre pedido e entrega. Também recebe o nome de lead time, ou tempo de atravessamento. Quanto menor for esse tempo, melhor. E também pela variabilidade do tempo de entrega. Imagina que você comprou uma pizza hoje. Vamos supor que hoje é sexta. Então, comprei a pizza hoje. Eu recebi essa pizza em 40 minutos. Nossa, que maravilha! Aí eu vou comprar uma pizza na semana que vem, mas eu compro no sábado. Ih, demorou 2h30. Teve uma variação entre a primeira vez que eu comprei a pizza e a segunda. Isso já vai fazer com que o cliente tenha uma resposta negativa da próxima vez. Então, ele vai pensar 2 vezes se ele vai comprar pizza naquele lugar novamente, tá? Então, vamos lá. Os clientes, empresas ou usuários finais não gostam de incertezas. A incerteza afeta o trabalho programado, a capacidade utilizada e os outros fatores afetam negativamente a eficiência global do processo. Então, eu não posso entregar a pizza num dia, demorar 40 minutos, no outro dia demorar 2 horas. Ah, mas aumentou a demanda, professora. Ótimo, então se aumenta a demanda, eu tenho que conseguir me adequar. Lembra da flexibilidade? Eu tenho que conseguir me adequar àquela quantidade, certo? Quanto menor a variabilidade nos tempos de entrega, melhor. O cliente se sente muito mais atendido e beneficiado quando não existe essa variabilidade. Tá bom, gente? Além da velocidade de entrega, a gente também tem velocidade de processo. Então, um indicador de desempenho relativamente novo, também conhecido como velocidade de fabricação ou tempo de prestação de serviço, tá? É a razão entre o tempo real necessário para a conclusão do produto ou serviço, é o tempo de valor, onde realmente foi adicionado algo ao processo. Imagine assim, gente. Você está doente. Você vai ao hospital, para o pronto-socorro. Quando você vai lá no pronto-socorro, o que você quer? Você quer passar pelo médico. É isso que vai agregar valor ao serviço que você foi fazer, tá? É ir e passar
Ao médico. No entanto, antes de conseguir passar pelo médico, você vai passar pela triagem, você vai passar pelo processo de fazer a ficha e assim por diante. Na verdade, o que você quer é passar pelo médico. Então, a gente vai medir a velocidade de processo como tempo de atravessamento, o tempo inteiro que você ficou lá no hospital. Desde o momento que você chegou, ficha, triagem, tudo. Até o momento que você saiu de lá e espero com a sua saúde melhor. Então, eu somei tudo. Tudo isso que é o tempo de atravessamento dividido pelo tempo de valor adicionado. Ou seja, eu pego tudo isso que foi o tempo que você demorou no hospital e divido apenas por aquilo que você foi fazer no hospital, que era passar pelo médico. Às vezes a gente ficou 3 horas no hospital e a consulta demorou 15 minutos. Ou seja, é uma velocidade de processo muito, muito, muito extensa. Ou seja, para a velocidade de processo ser legal, o resultado ideal é que seja 1. Ou seja, eu demorei 15 minutos no médico, legal, o tempo de atravessamento também deveria ser de 15 minutos. Fiquei 15 minutos no local, foram os 15 minutos que eu agreguei valor àquilo que eu fui fazer. Tá bom? Bom, gente, para a gente chegar quase ao final da aula de hoje, a gente precisa entender MRP. MRP, a gente traz uma siglazinha lá do inglês que se chama Material Requirements Planning. Então, é um sistema informatizado pelo qual eu consigo controlar todos os recursos necessários para conseguir produzir algo. Só que para a gente chegar na evolução que hoje é um ERP, a gente passou aí desde a década de 60 desenvolvendo sistemas. Então, lá na década de 60, o sistema de controle mesmo, gente, sistema informatizado que controlava os processos produtivos, ele se chamava BOM. Isso mesmo, Bill of Materials. Era bom. O que ele controlava? Ele controlava a quantidade de matéria-prima existente na organização. Só que só isso era fundamental para o controle da produção? Não. Só controlar os materiais não era o que a empresa necessitava. E aí se desenvolveu o primeiro MRP, que foi o MRP1, que está aqui, ó. Está representado aqui nesse círculo. Lá na década de 70, desculpa. Esse primeiro MRP, ele tinha alguns módulos no sistema que controlavam, além da quantidade de materiais, controlavam lá a velocidade de saída desses materiais, controlava a quantidade de materiais que eu utilizava dentro daquele sistema produtivo, controlava, por exemplo, o desperdício desses materiais, mas ainda assim trabalhava com o controle das matérias-primas apenas. Na década de 80 veio o MRP2, tá? Nesse MRP2, aí nós trabalhamos inclusive com o controle de produção. Quanto tempo que um produto demorava para ser fabricado, qual que era o tempo de acerto de máquina. Além disso, quanto que cada operador conseguia ter de produção. Então eu via quem era o mais produtivo, qual turno de trabalho era mais produtivo. Então, no MRP2 eu conseguia controlar todo o processo produtivo, não só as matérias-primas. E por último, englobando todos, surgiu um novo sistema que é o ERP. Nesse sistema que se chama Enterprise Research Planning, é um sistema que controla inclusive a relação existente entre a empresa,
os seus fornecedores e os seus consumidores. Então, ele consegue agregar tudo no processo produtivo. As informações vindas dos clientes, as informações vindas dos fornecedores, aquilo que eu consigo executar dentro da minha organização. Ou seja, é o controle total do meu sistema produtivo. Então, quando a gente fala de MRP1, MRP2 e ERP, são sistemas informatizados de controle e planejamento da produção. Tá bom, gente? Bom, gente, aqui a gente tem as áreas que o ERP controla, tá? Dentro do sistema, eu tenho uma área que vai controlar a engenharia, que vai controlar as finanças, que vai controlar as vendas, a quantidade de suprimentos, os recursos humanos, os empreendimentos futuros, a qualidade, a logística e as compras. Essas são as áreas que o sistema pode ser habilitado para trabalhar e trazer informações para quem está fazendo a gestão, tá bom? Planejamento agregado. No planejamento agregado, dentro desse ERP, a gente consegue avaliar e controlar a capacidade instalada da organização. Então, quanto que ela conseguiria produzir se ela estivesse trabalhando na sua capacidade máxima. Ela consegue fazer a avaliação econômica do processo produtivo. Então, quanta matéria-prima eu estou utilizando, quanto que eu consigo para produzir, qual é o índice de rejeição ou o índice de materiais desperdiçados. Também é definido pela localização do ambiente, onde fica esta empresa, pelo arranjo físico que a gente viu lá, o layout. Tudo isso para definir a capacidade planejada. Então, eu planejei, como foi o planejamento da minha capacidade? Tudo isso eu realizo dentro desse planejamento. Depois, o planejamento agregado. Como é que está a minha demanda por determinado produto ou serviço? Qual é a capacidade disponível? Então, como que eu consigo trabalhar para atender essa demanda? Além disso, eu vou precisar de subcontratação. Então, eu vou precisar que terceiros me ajudem a produzir para conseguir entregar. Na situação que a gente está vivendo nesse momento, não existe essa necessidade, porque a gente está trabalhando e produzindo pouco, porque as pessoas estão comprando pouco. Mas se a demanda aumentar e as pessoas comprarem mais, existe capacidade de produzir? Então, isso eu vou ter que fazer lá no planejamento agregado. E para planejar a produção, então eu vou utilizar o MRP, que é o Sistema Informatizado de Controle de Materiais e Processos. Vou utilizar o PCP, que é o Planejamento e Controle da Produção. São dados relacionados à produção. Vou definir quais são os lotes mínimos de produção, então a quantidade mínima que eu preciso produzir para não ter prejuízo. E vou definir a alocação de cargas, ou seja, alocação de quantidades produzidas. Tá bom, gente? E agora, a gente vai entender essa siglazinha aqui, ó, que se chama JIT, ou Just in Time. Gente, Just in Time é uma filosofia que se transformou posteriormente em uma aplicação produtiva. Ou seja, o gestor pensou no processo produtivo e a partir da avaliação desse processo produtivo, ele desenvolveu uma filosofia. Então, a gente tem a comparação da produção empurrada com a produção puxada. O Just in Time, ele é uma produção puxada, então ele está representado por essa imagem aqui embaixo, ó. Esse é o Just in Time. E aqui é uma definição tradicional de produção. Como? Então, a gente tem a imagem aqui, ó. Um fornecedor vende aqui uma matéria-prima, a empresa faz o estoque da matéria-prima, depois ela utiliza a matéria-prima e produz, estoca o seu produto acabado e espera o cliente comprar. Então,
Vai fabricando, vai guardando e vai esperando o cliente comprar. Fabrica, guarda e espera o cliente comprar. Com isso, percebeu-se que as empresas, elas estavam com muito dinheiro parado, de material guardado, de material estocado. Assim, a filosofia just in time, que veio lá de inspiração oriental japonesa, porque lá no Japão não existe espaço suficiente para ficar estocando produtos. Então, desenvolveu-se uma nova avaliação de processo produtivo, ou seja, eu só fabrico alguma coisa se o cliente pedir. Então, essa filosofia, ela começa com o cliente aqui desse lado, ela não começa com o fornecedor. Eu tenho o cliente aqui. O cliente faz o pedido que chama requisição. A empresa que vai produzir também faz uma requisição para o seu fornecedor. O seu fornecedor entrega a matéria-prima, aí a empresa produz. Depois que a empresa produz, ela entrega ao cliente. Não tem estoques intermediários. A produção começa a partir do pedido do cliente e, quando finalizada, entrega a ele. Just in time, uma das definições também apresentadas: no momento certo, no local certo, na quantidade certa. É um tipo de produção que ela é puxada, como o nome diz. Sem que o cliente puxe a produção, ela não acontece. No caso da produção empurrada, eu produzo e depois eu quero empurrar para o cliente comprar. Para alguns casos isso funciona, para outros não, tá bom? Aqui um novo desenho disso que eu acabei de explicar. Na abordagem tradicional, esses triângulos invertidos, eles significam os estoques. Então, estágio A de produção, estoquei. Estágio B de produção, estoquei. Estágio C, estoco e entrego. Aqui no Just in Time, não. Eu tenho pedidos e entregas, elas só vão acontecendo quando o cliente inicia esse processo. Tá bom, gente? Bom, nós finalizamos a nossa aula de hoje, a nossa aula 1. Ela tem bastante conteúdo, então se tiverem alguma dúvida, vejam novamente o material, assistam novamente a aula, anotem as informações e o professor mediador está aí para nos auxiliar também. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até a próxima.